Sistema endócrino. O sistema endócrino é constituído pelas glândulas endócrinas, assim chamadas por lançarem diretamente no sangue os hormônios que produzem. Na imagem, mostra as glândulas endócrinas que produzem hormônio. Os hormônios são substâncias químicas liberadas por tipos específicos de células, que são carreadoras pela corrente sanguínea para atingir uma célula-alvo, distante para manter a estabilidade do meio interno. Então, os hormônios, quando ele é liberado no sangue, agem apenas em um determinado tipo de célula. E por esse motivo, elas são chamadas de célula-alvo. As células-alvo possuem proteínas chamadas de receptores hormonais. Mecanismo de ação hormonal. Todos os hormônios atuam através de receptores específicos presentes nas células-alvo. Os receptores fornecem o meio pelo qual os hormônios interagem inicialmente com as células e pode se localizar na membrana plasmática, citosol e no núcleo celular. Existem dois tipos de mecanismo de ação. Então, ao se encaixarem, os receptores presentes nas células são ativados e essas ativações provocam inúmeras reações químicas. Hidrossolúveis e lipossolúveis. Polares, que são as hidrossolúveis. Dificuldade de passar na membrana da célula, necessidade de um receptor de membrana, resposta rápida e de curta duração. Apolares, que são as lipossolúveis. Facilidade de atravessar a membrana, resposta lenta e duradoura, receptor dentro da célula. Nada impede que um hormônio altere a atividade de uma proteína que seja um fator de transcrição gênica. Ou seja, existem hormônios que deflagram uma resposta rápida, mas que também pode deflagrar uma resposta lenta. Exemplo, a insulina. Regulação da secreção hormonal, feedback negativo. O sistema de feedback negativo é o que mais ocorre no organismo, sendo considerado o mecanismo primário para a manutenção da homeostase. Ele provoca uma mudança negativa em relação à alteração inicial, ou seja, um estímulo contrário àquele que levou ao desequilíbrio. Feedback positivo. O feedback positivo, diferentemente do negativo, aumenta o estímulo que gera desequilíbrio, fazendo com que os valores estejam cada vez mais diferentes do padrão. Ele ocorre em menor quantidade no nosso corpo e nem sempre são benefícios. Então, o feedback positivo, ele aumenta o estímulo e gera um desequilíbrio. Já o feedback negativo é o que ocorre a homeostase. Ele faz voltar ao equilíbrio. Eixo hipotálamo-hipófise. O eixo hipotálamo-hipófise é a interface, é a ligação entre o sistema nervoso central e o sistema endócrino. Ele é quem faz o controle da função de várias glândulas endócrinas e de vários processos fisiológicos. A hipófise é formada por duas glândulas distintas, a neurohipófise e a adenohipófise. A imagem do lado mostra a comunicação do sistema endócrino com o sistema nervoso, passo a passo. Enquanto o hipotálamo trabalha como um tradutor, a hipófise trabalha como amplificador das informações hipotalâmicas, elevando ou reduzindo a secreção de hormônios que interferem no crescimento, diferenciação celular e na atividade funcional dos tecidos-alvo. E é a proximidade entre o hipotálamo e o adenohipófise que resulta em rapidez dos fatores hipotalâmicos. O hipotálamo e a hipófise se relacionam de duas formas: pelos tratos neurais, que é onde o hipotálamo relaciona com a neurohipófise, representado de azul no desenho, e pelo sistema porta-hipotálamo-hipofisório, que é onde o hipotálamo se relaciona com a adenohipófise, representado de rosa no desenho. A imagem mostra o hipotálamo liberando neurosecreções para a adenohipófise e a neurohipófise e esses hormônios liberadores sendo liberados para as glândulas específicas. A maior parte da secreção hipofisária é controlada tanto por sinais hormonais como nervosos a partir do hipotálamo.
O hipotálamo é quem recebe sinais do organismo e esses vão controlar as secreções dos vários hormônios hipofisários. O hipotálamo sintetiza e secreta os hormônios liberadores e inibidores, que controlam a secreção de hormônios na porção anterior da hipófise. O desenho mostra novamente a hipófise e as partes anteriores da hipófise e a parte posterior também. O quadro nos mostra as neurosecreções que são liberadas pelo hipotálamo, que são o GNRH, o TRH, o CRH, e cada neurosecreções que são liberadas tem uma ação diferente. Pode ser que o GNRH estimula a produção de FSH e LH na hipófise, o TRH estimula a produção de TSH na hipófise, o CRH estimula a produção de ACTH na hipófise e esses neurosecreções que são liberadas se transformam em hormônios na hipófise, que são liberadas para as glândulas específicas que cada um tem sua ação. Hormônios hipofisários. Os hormônios hipofisários são aqueles sintetizados e secretados pela hipófise, que também é conhecida como glândula pituitária. Os hormônios hipofisários podem ser neurohipófise ou adenohipófise. A neurohipófise é do lado posterior da hipófise, e os principais tratos neuronais são os da ocitocina e do ADH, que são hormônios antidiuréticos. Esses hormônios são produzidos nos corpos neuronais hipotalâmicos e migram pelo axoplasma até as terminações na hipófise, onde são liberados na corrente sanguínea. Os hormônios que são secretados pela hipófise posterior são produzidos no hipotálamo. A imagem, então, mostra para a gente a ocitocina, a função da ocitocina, que ele é liberado na ocasião do parto e contrai na musculatura lisa para expulsar o feto. Estimula a ejeção do leite das glândulas mamárias, a sucção do mamilo estimula a neurohipófise a secretar a ocitocina. E o antidiurético ADH promove a reabsorção da água pelos rins. A baixa produção, a ausência desse hormônio provoca diabetes insípida e o etanol inibe a secreção do ADH. Os hormônios da adenohipófise, que é a hipófise anterior, são os hormônios RH, que são produzidos pelo hipotálamo e são levados à adenohipófise pelo sistema porta, estimulando a secreção de outros hormônios. Ele secreta 6 hormônios importantes, que é o hormônio do crescimento, o GH, a adrenocorticotropina, o hormônio estimulante da tireoide, que é o TSH, a prolactina, o PRL, e 2 hormônios gonadotrópicos, o hormônio folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH. A cada tipo de hormônio, um órgão-alvo é atingido. Então, para cada hormônio, um órgão-alvo. E cada hormônio tem uma ação nesse órgão. Aí tem o quadro. Adrenocorticotrófico atinge o córtex adrenal, que é ele que estimula a secreção de adrenalina. O tireotrópico, o órgão é da tireoide, que estimula a produção de T3 e T4. O folículo estimulante, o órgão atingido é o ovário e os testículos, que são os desenvolvimentos de gametas. O luteinizante são os ovários e testículos, que têm a formação do lúteo, produção de progesterona e testosterona. O hormônio da prolactina atinge as glândulas mamárias, que a ação deles é na produção de leite. O hormônio de crescimento, o órgão-alvo é o organismo, a ação dele é o crescimento. E o hormônio melanotrópico, ele atinge a pele, os anfíbios, que é a dispersão da melanina. Os hormônios adrenocorticoides são produzidos pelas glândulas adrenais, também conhecidas como glândulas suprarrenais.
que se dividem em duas partes, córtex adrenal e medula adrenal. As glândulas suprarrenais ou adrenais estão localizadas na parte superior dos rins. O córtex é a parte mais externa da glândula e a medula a parte mais interna. A medula adrenal está relacionada ao sistema nervoso simpático, ou seja, produz os hormônios adrenalina e noradrenalina. Já o córtex adrenal é responsável pela produção dos hormônios glicocorticoides e mineralocorticoides. O principal hormônio glicocorticoide é o cortisol, que representa 95% da atividade dos glicocorticoides. O principal hormônio mineralocorticoide é a aldosterona, que representa 90% da atividade dos mineralocorticoides. De acordo com a imagem, é possível identificar onde cada hormônio é produzido na glândula. Na zona glomerular do córtex são produzidos os mineralocorticoides, na zona fasciculada do córtex, os glicocorticoides, e na zona reticular são produzidos em pequena quantidade hormônios sexuais. Na medula são produzidos a adrenalina e a noradrenalina, como já dito anteriormente. Adrenalina. Quando uma pessoa vive uma situação de estresse, que seja um susto ou uma situação de grande emoção, o sistema nervoso estimula a medula adrenal a liberar adrenalina no sangue. Sob a ação desse hormônio, os vasos sanguíneos da pele se contraem e a pessoa fica pálida. O sangue passa a se concentrar nos músculos e nos órgãos internos, preparando o organismo para uma resposta vigorosa. A adrenalina também produz taquicardia, ou seja, um aumento do ritmo cardíaco, aumento da pressão arterial e maior estabilidade do sistema nervoso. Essas alterações metabólicas permitem que o organismo dê uma resposta rápida à situação de emergência, o que conhecemos como luta ou fuga, que é essa questão de ter uma resposta rápida do corpo para uma situação onde precisa de uma resposta mais rigorosa. A noradrenalina tem uma função muito parecida com a adrenalina, é liberada em doses mais ou menos constantes pela medula adrenal, independentemente da liberação de adrenalina. Sua principal função é manter a pressão sanguínea em níveis normais. Ou seja, a partir do momento em que a adrenalina aumenta o ritmo cardíaco, aumenta a pressão arterial, a noradrenalina vem para manter a pressão sanguínea em níveis normais, ou seja, elas trabalham em conjunto. Apesar de serem independentes, elas podem trabalhar em conjunto. O cortisol possui ação anti-inflamatória e imunodepressora. Atua no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, além de aumentar a disponibilidade de glicose sanguínea. Contribui para a manutenção da pressão arterial e tem papel importantíssimo na resposta ao estresse. Um dos efeitos mais importantes do cortisol no metabolismo de carboidratos é o estímulo da gliconeogênese hepática, ou seja, a formação de uma molécula de glicose a partir de substratos não glicídicos. O excesso desse hormônio aumenta níveis plasmáticos de glicose, ou seja, aumenta a glicemia, que é a taxa de glicose no sangue. O principal mineralocorticoide endógeno é a aldosterona. Embora outros hormônios endógenos, incluindo a progesterona, também tenham algum efeito mineralocorticoide. A aldosterona atua nos rins, aumentando a reabsorção de sódio e, consequentemente, de água, que acompanha o gradiente osmótico que se forma. A aldosterona aumenta a reabsorção renal de sódio e a secreção de potássio, que é excretado na urina, e isto mantém a nossa homeostase. Os mineralocorticoides são uma classe de hormônios esteroides, sendo a aldosterona o principal. São produzidos na zona glomerulosa da glândula adrenal. Possuem influência no equilíbrio eletrolítico, ou seja, no balanço de íons e água do corpo, e também influenciam
os eletrólitos dos líquidos extracelulares, principalmente sódio e potássio. Regulam os níveis dos íons de sódio e potássio, desta forma, modificando a reabsorção de água pelos rins. A aldosterona é regulada pelos níveis de potássio e pelo nível de atividade do sistema renina-angiotensina, que tem como principal função a regulação da pressão sanguínea a longo prazo. É um hormônio responsável pelo aumento da concentração de sódio e pela diminuição dos níveis de potássio, ou seja, ele estimula as bombas de sódio e potássio. Os mineralocorticoides são hormônios que apresentam como função a regulação da concentração de eletrólitos no sangue, sendo sódio e potássio os íons de maior importância nesta regulação.